Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sabrina, a sommelier aqui do Vinhos and Talks, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a harmonização. Eh, a gente tem preparado aqui uma tábua de brusquetas e a gente já tinha um vinho aberto, então a gente deixou esse vinho aqui porque a gente não desperdiça vinho. Mas a gente vai conversar primeiro um pouquinho sobre os pilares de uma harmonização, né? A harmonização ela tem três pilares que a gente deve observar, que são o corpo do vinho, a acidez do vinho e os taninos do vinho. Uma harmonização para ficar legal, a gente tem que casar o alimento que a gente vai estar comendo com o vinho que a gente vai estar tomando. Essa é a harmonização ideal, né? O corpo do vinho, que é o primeiro pilar, a gente observa como o peso do vinho na boca, né? Exemplificando para vocês entenderem um pouquinho, os líquidos que a gente mais tem contato: água, suco de laranja e leite, por exemplo. O corpo da água é diferente do suco de laranja, que é diferente do leite. A gente fez uma escala subindo ali a intensidade de peso na boca desses três elementos, né? Então a gente compara um vinho leve à água, um vinho de médio corpo ao suco de laranja e um vinho encorpado ao leite. A acidez é um elemento muito importante num vinho, porque é ele que traz a vivacidade e a vida ao vinho. É ele que deixa, é um dos elementos principais para deixar um vinho bem gastronômico. Então, a acidez é aquilo que a gente sente quando a gente tem a salivação na nossa boca, né? Geralmente a gente sente a acidez aqui atrás, né? Aquela sensaçãozinha assim de que você vai salivar mais, que você pede o próximo gole do vinho. O tanino já é aquela sensação de amarração na boca quando a gente come uma banana verde, um caqui, e a gente tem essa sensação aqui em cima da nossa gengiva, quando fica aquele amarradinho na boca, né? O tanino também é um elemento muito importante e ele ajuda também a deixar um vinho gastronômico. A gente tem algumas observações com relação à harmonização que a gente pode fazer. Uma harmonização por semelhança, que é trazer os elementos do vinho, os principais elementos do vinho, com os principais elementos daquele prato, daquela comida que a gente está ingerindo: doçura, né, salgado, doce, apimentado. Então a gente pode fazer isso por semelhança, vinhos e comidas que tenham elementos parecidos, e a gente pode fazer também uma harmonização por contraste, que aí a gente vai fazer o oposto. Vai pegar um vinho extremamente doce, como um vinho de sobremesa, né, um sauterne, por exemplo, que a gente harmoniza com foie gras, que aí é um alimento extremamente salgado, com queijos azuis, queijos que têm fungos, né? Então a gente vai fazer essa harmonização por contraste, colocar um elemento extremamente doce com um extremamente salgado. Eu particularmente gosto bastante. E também uma coisa legal para quem é iniciante do mundo do vinho e tem dúvida, né? Isso é super normal. Até a gente que é profissional, a gente também tem dúvidas. Não imaginem que um sommelier sabe tudo. A gente não sabe, tá, gente? A gente vai provando, vai dando certo, vai dando errado e assim a gente segue. É, Existe aquela harmonização também por regionalidade, né? Comidas italianas, você pegar um vinho italiano, a probabilidade de dar certo é muito grande, né? Uma comida espanhola com um vinho espanhol, com as uvas típicas, né? Uma comida regional com um vinho daquela região, né? Se você puder pegar exatamente daquela região, eu acho que fica bem bacana. E é uma forma da gente aprender também. E assim, o mais interessante de tudo, é óbvio que a harmonização existem os clássicos, né? Tipo ostras com champanhe, é uma harmonização clássica. Carnes, né? Churrasco e Malbec
é uma outra harmonização clássica. Mas o bacana da harmonização, que eu acho que é o mais legal do mundo do vinho, é justamente a tentativa e o erro, né? A gente experimentar coisas novas, a gente provar coisas novas e improváveis, tá? Eu acho que isso é o mais bacana de tudo. Então, provem, se deem a oportunidade de provar coisas diferentes, tentem, anotem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, né? O que funcionou e o que não funcionou. E assim, vinho a gente pode tomar com tudo. Não se privem de, eu vou só comer uma pipoca. Abre um espumante, toma um chardonnay, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a harmonização num próximo episódio, tá? E a gente vai falar do que combina com o quê. Mas eu também gostaria que vocês dissessem o que vocês já provaram, o que vocês gostaram, o que deu certo e o que deu errado, tá bom? Beijos, até a próxima!